Boa tarde, queridos. Iniciando mais uma semaninha aí, né? Caminhando pro final do ano já, quem diria, né, gente? A gente se viu em março e agora a gente tá aqui caminhando já pro final do ano, né? Mas continuamos assim, com fé em Deus que uma hora vai passar e sem perder nada, né, gente? Vocês não podem perder nada academicamente. Então vamos ser pontuais nas nossas aulas Zoom. Eu tenho tido pouquíssimos alunos que participam da aula Zoom do 8º ano. 8º ano A, 8º ano B, 8º ano C. Os três têm pouquíssimas presenças. Mas a coordenadora está olhando isso, gente, tá? Ela está de olho nisso. Com certeza vai estar enviando um recadinho para os pais de vocês aí, tá? Essa semana nós vamos conversar um pouquinho sobre o movimento negro, tá? Gente, a gente está vivendo num período, né, em que isso está bem aflorado. A gente vê isso nos esportes, como no futebol, a gente vê isso, né, nos comércios, né, as pessoas que acabam tendo um pouco de... fazendo uma injustiça com as pessoas, né? Querendo mostrar que eles são diferentes, que as pessoas que são de cor negra são diferentes. E não é assim, né, gente? O movimento negro surgiu no Brasil e ele corresponde a uma série de movimentos realizados por pessoas que lutam muito contra o racismo e contra o preconceito, tá? Existe uma lei, uma declaração que diz o seguinte, a Declaração Universal dos Direitos Humanos, ela diz o seguinte: todas as pessoas nascem livres e iguais em dignidade e respeito. Como é que a gente vai diminuir uma pessoa porque ela tem a cor da pele diferente da nossa, né? Isso é complicado. Os movimentos expressivos que surgiram envolvendo os grupos negros, gente, eles passaram por toda a história do Brasil. E até a abolição da escravatura, que aconteceu em 1888, estes movimentos eram quase sempre escondidos, clandestinos de caráter específico, posto que o seu principal objetivo era a libertação dos escravos, dos negros cativos. E, com isso, causaria prejuízo econômico para os donos de fazendas, para a classe mais alta, e isso acabava tendo uma repressão por parte dos senhores. Depois da abolição da escravatura, gente, o movimento negro continuou, porque foi só a primeira luta que eles tinham ganho, que era de não ser escravo. Mas começava uma muito grande, tão difícil quanto a primeira, que seria a aceitação, né? Que seria a discriminação. E isso eles lutam, até hoje a gente vê isso muito de perto, tá? O movimento negro começou a surgir no Brasil durante o período da escravidão. Para defender-se das violências e das injustiças praticadas pelos senhores, os negros escravizados eles se uniram para tomar força e formar uma resistência, tá? E ao longo dos anos o movimento negro se fortaleceu e foi responsável por diversas conquistas dessa comunidade. Por séculos ela foi injustiçada e os reflexos a gente vê na política, escravocatas que ainda são visíveis na sociedade atual, tá? O movimento negro, ele começa de forma precária, clandestina, escondida, tá? Mas apareceu um homem que ele deu força para todo esse movimento. Ele era o líder do Quilombo e o nome desse homem era Zumbi dos Palmares. Ele lutou com todas as forças para não ter discriminação, em favor do negro, em favor da igualdade. Queridos, vocês têm noção do que é chegar num bar para tomar uma cerveja, no caso? E aquele bar não aceita negros, só brancos. Eles têm que ter tinha um outro bar que somente negros participavam. Eles tinham nojo da pessoa porque eles não podiam beber no mesmo bebedouro. O bebedouro de um não era o mesmo bebedouro do outro. A escola de brancos e escola de negros. Tem um filme muito legal chamado Estrelas Além do Tempo e que ele mostra muito de perto essa discriminação das mulheres negras, né, que trabalharam na NASA, elas eram como computadores e elas eram inteligentíssimas, mas foi uma guerra para que elas pudessem ser aceitas também, tá? Alguns homens famosos na história lutaram pelos negros. Vou citar aqui alguns, uma mulher também. Rosa Parks lutou contra isso. Martin Luther King morreu lutando contra os direitos, a favor dos direitos dos negros.
Nelson Mandela, que ficou exilado, preso muitos anos, quando sai então da prisão, ele é eleito presidente da África do Sul. E Abdias Nascimento, tá? Tem uma música chamada Black is Beautiful. É uma música que diz exatamente desse assunto que a gente está falando. Se vocês quiserem assistir, assistam. Black is Beautiful, tá? O negro é bonito, alguma coisa nesse sentido. E esses dias a gente tem, atrás a gente vivenciou assim, no jornal, né, vendo pela televisão, a tristeza da discriminação, né, de algumas pessoas que foram mortas por policiais brancos. Isso nos causa tristeza, a gente não poderia estar vivendo isso mais. E quando eu estive em Ouro Preto, que é uma cidade histórica do Brasil, patrimônio tombado do Brasil, lá tem um museu da escravatura. Eles têm ali todos os objetos de tortura que eles utilizavam contra esses homens. Então as coisas foram muito difíceis. Mas eles foram os que ajudaram a criar o Brasil, a fundar o Brasil. Trabalharam, eles deram o trabalho dele, deram o sangue deles por essa terra, e em todos os outros, né, outros países. Mas aqui a gente teve muito forte a presença do escravo, do índio, do negro, desculpa. Vocês sabem que o primeiro país a possuir escravos foi a Dinamarca. A Dinamarca foi o primeiro país a ter escravos. E sabem que o primeiro país a abolir a escravatura foi Portugal. Portugal foi o primeiro país a banir o escravismo do Brasil. E isso aconteceu em 1761, tá? Mas em 13 de maio de 1888, a princesa Isabel, que era regente do país nesse período, ela assinou uma lei abolindo a escravatura. Essa lei se chamava Lei Áurea. Ela abolia a escravatura, tá? Mas mesmo depois da abolição, o Brasil ainda continuou tendo escravos até o período da independência do Brasil, ainda havia escravos. Então, gente, é um assunto forte, um assunto triste, mas que temos que levar em consideração e temos que ver, e temos que estudar, e temos que mudar, por nós mudar os outros também, né? A atividade de vocês essa semana, eu quero um desenho. Alguns alunos, professora, na sala de aula a gente fazia mais desenho, é verdade. Eu vou pedir para vocês um desenho crítico da abolição da escravatura, tá? Vocês podem pesquisar como foi a escravidão no Brasil e podem criar um desenho que lembre isso, para que a gente possa olhar e falar, nossa, isso nunca mais pode acontecer. Queridos, eu espero que vocês tenham aprendido alguma coisa. Façam a atividade de vocês e me enviem. Um grande beijo e até a próxima semana. Tchau, tchau.